Amém, meus irmãos. Muita saúde, paz e prosperidade para todos. Amém. Deus abençoe. Queridos, quem está aí acompanhando nos grupos, né? Viu que nossa aula não deu para fazer ao vivo. Até agora que eu estou sem internet, então, para não perder aqui nosso horário, né, nem deixar de fazer aula, já estou deixando gravado aqui. E se Deus quiser, ainda hoje, talvez amanhã, aí eu já que a minha internet tá ruim, né? Talvez eu não consiga subir ela pro YouTube, mas vamos ver, né? Deus proverá, tá bom? Mas, irmãos, Deus abençoe. Hoje vamos ser mais objetivo aqui, né? Na nossa aula gravada. Hoje nós vamos para essa 14ª lição, falando sobre esse tema, reconhecendo a graça. A gente já comentou isso algumas vezes, irmão, né? Principalmente nas duas últimas aulas, que nós falamos a questão da evidência, né? Eh, Será que existe a evidência da salvação? A Bíblia fala de certas evidências, mas é o que a gente costuma ou costumou comentar aí ao longo das aulas, que essa questão de salvação é uma questão muito pontual e individual, né? A Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito acerca de que nós somos salvos, né? Então, o único que pode ter certeza de salvação é a própria pessoa, que sabe que de fato teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus, e às vezes a gente fica especulando, né, quem é salvo, quem não é, ou pior, né? A gente pode cair até correr num erro pior, que é a gente deduzir quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. Como a salvação é uma questão de graça, essencialmente não, 100% é a graça de Deus, então, até por lógica, é impossível a gente ficar, né, como o pessoal brinca que Pedro é o porteiro do céu, né? A gente ficar como porteiro aí do céu para falar quem entra ou quem não entra, né? Mesmo julgar, né? No nosso coração, o desejo, irmão, é que Cristo, ele morreu por todos nós e que todos tenham acesso à vida eterna. Amém? Então, a gente tem que partir desse pressuposto. Mas existem, lógico que certas virtudes na, naqueles que são reconhecidos como salvos, né? Ou digamos que existe frutos, né? Porque aquele que de fato tem um encontro com Deus, ele vai ter uma vida transformada, vai ter uma certa mudança em sua vida. Para uns, essa mudança é radical, para outros é uma mudança mais sutil. Lembrando que a gente tem falado que a graça de Deus, ela não é algo estático, né? Que a graça de Deus, ela só operou na nossa vida no instante da salvação, no momento em que Jesus entrou na nossa vida. Nós já usamos o exemplo de Abraão, o exemplo de Noé, falamos um pouco sobre José, mas tem tantos outros personagens, Moisés, Davi, tantos outros que a gente pode falar o quanto a graça de Deus já atuava na vida deles muito antes deles serem religiosos, devotos, né, terem o seu encontro com Deus. Então, a graça de Deus, a gente vê que é algo que nos acompanha, né? E até se você parar para fazer uma reflexão, cada um de nós aqui, né, quão Deus já atuou na nossa vida muito antes da gente até se dar conta, né? Se perceber como cristão, como aqueles que aceitaram Jesus, único Senhor e Salvador. Amém? Então, a gente tem que sempre ter esse equilíbrio, tá? Então, existe os desdobramentos da graça de Deus, né? Então, os desdobramentos é aquilo que a gente vinha comentando, né? Então, não é que só Jesus ele nos salvou e ok, né? Só aguarda aí que daqui a pouquinho
né, passa aí o ônibus pro céu e leva todo mundo, né, e acabou, não tem mais o que fazer, né. A própria graça de Deus e a salvação, que é o ponto de partida de hoje, ele aponta para um recomeço, né, um novo nascimento. E aí ele é um novo start, né, ele é um recomeço e ele tem o seu propósito. Então, a graça nos alcançando, a graça de gerando em nós esse novo nascimento, ele vai trazer desdobramentos para a nossa vida. E esses desdobramentos que nós vamos tratar e temos tratado desde a última aula. Amém? Então, qual é o intuito nosso aqui, irmãos? A gente vê que a graça de Deus ele não é nem um ponto de partida, nem um ponto de chegada. A graça de Deus ela é atuante o tempo todo na nossa vida. Tempo todo, absolutamente o tempo todo, ok? Então, para dar o pontapé, em João 1,16, na NVI, diz assim: a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E aí você pode falar, mas a graça de Deus já não estava presente lá no Antigo Testamento? Sim, assim como Cristo, ele também já estava presente desde sempre. Né, a palavra de Deus fala que antes da fundação do mundo, Jesus já estava ali ao lado do Pai, ao lado de Deus, né, a trindade ali estava formada. Pode reparar que quando Deus ele se refere à criação do ser humano, ele fala assim: "Façamos o homem à nossa imagem, semelhança", né, então Deus ali em trindade já estava presente, Pai, Filho e Santo, mas antes da fundação do mundo, a graça já atuava no mundo, tá. O próprio Cristo já estava presente, por consequência, a graça de Deus já estava presente no mundo. E a verdade é revelada através de Jesus. Amém? Eu tenho falado bastante sobre isso, que é algo que atualmente tem vindo muito ao meu coração, eh, digamos assim, essa consciência, é uma consciência que Deus tem gerado em mim, de que não tem nada errado, queridos, a gente ter muitas histórias, muitos personagens na Bíblia, homens e mulheres que nos inspiram. Isso tudo, assim, é excelente, é muito bom. Mas, de fato, irmão, a maior fonte de inspiração para todo servo de Deus tem de ser o Senhor Jesus, né. Então, eu até tenho falado com os irmãos que é lógico que a gente tem que ler e estudar toda a Bíblia, mas a gente tem que dar uma atenção muito especial para o Novo Testamento. Ah, mas Jesus ele não está presente ali na Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse? Sim, né, toda a palavra de Deus ela aponta para Jesus, ela aponta para Cristo. Mas a partir ali de Mateus, dos evangelhos, a revelação, assim, da verdade de quem é Deus fica muito mais clara. De maneira que se a gente quer entender o Antigo Testamento, a gente tem que compreender à luz do Novo Testamento, à luz do que Cristo apresentou acerca de Deus. Amém? Então, sobre todos os personagens bíblicos, históricos, todos aqueles que nós admiramos, eu tenho falado, assim, com muita, veemência, irmão, né, com muita, digamos assim, ênfase, de que, sobretudo, a gente tem que se inspirar na vida e na obra de Cristo. Até porque esse Jesus, ele não simplesmente ficou pela história como um mártir, ele se entregou por nós, ele nunca foi um mártir, porque ele próprio se entregou. Ninguém é que tirou a vida dele, não foi de surpresa não, ele próprio se entregou por nós. E Jesus, irmãos, ele ressuscitou, então ele está presente. Se você prestar atenção, e isso fica muito evidente, pelo menos para mim, no Evangelho de João, Jesus, boa parte do seu ministério, ele passa ali consolando os discípulos e mostrando
que ok, né, o noivo ali estava presente, Jesus estava presente, era um tempo ali para eles aproveitarem, mas Jesus ele deixa claro que era necessário que ele fosse e futuramente o Espírito Santo Consolador vi e que essa seria a presença de Jesus constante. Amém? Então Jesus ele ressuscita, ele é assunto aos céus, mas a promessa dele é que ele estaria conosco como está até a consumação dos séculos. Amém? Então, irmãos, a nossa inspiração assim número um é Jesus, tá? Então se inspire nos evangelhos, se inspire em Jesus, né? Na hora de uma tomada de decisão, procure ver os exemplos de Jesus. Muitas vezes a gente tem dúvida sobre o que fazer, sobre certas decisões, e eu acho que uma boa régua aí, uma boa forma da gente saber o que fazer, muitas vezes é perguntar o que que Jesus faria, né? Além de orar para Jesus e pedir que ele nos conduza, mas muitas vezes esse simples exercício, o que que Jesus faria? Né, à luz dos evangelhos, à luz do que eu tenho estudado acerca da vida de Jesus, o que que ele faria? E isso já vai nos ajudar muito na condução da nossa vida. Amém? Então, tenha isso em mente. Ok? Então, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, a nossa inspiração. É presente, o presente que nos torna capazes. Amém? Então, esse presente que é a salvação através da graça de Jesus, vou repetir algo que eu tenho falado, mas não sei se os irmãos têm isso decorado. Eu lembro muito bem que o missionário Paulo Roberto, ele falava que graça de Deus é o favor imerecido de Deus e é Deus capacitando o incapaz. Então, o primeiro ponto é esse, é que a graça de Deus ela nos capacita. E isso é algo assim formidável. Se cada um aqui fizer uma reflexão acerca de como Deus ele tem nos capacitado, e não é capacitado naquele sentido assim triunfalista. Ah, o que que é um sentido triunfalista? É, é aquela música Sabor de Mel, sabe? Né? Quem compôs também, mas é uma música altamente triunfalista, né? Parece que a pessoa ali tem sabor de mel, ele tá se vingando dos inimigos. Ele tá ali esfregando na cara de todo mundo que ele é servo de Deus e que agora ele se deu bem, e que agora ele tá por cima, e que agora é isso. Então, creio eu, irmãos, que o servo de Deus ele precisa, ele não precisa ter esse sentimento triunfalista, sabe? De ter que esfregar na cara do outro. Até porque, vamos olhar para Jesus, que é o nosso exemplo, ele nunca fez isso, né? Ele mesmo fala ali para Pôncio Pilatos, né, fala assim: "Ó, você não vai se defender, né, você não vai fazer nada?" Ele fala assim: "Ó, se eu quisesse, iria para o meu pai mandar 12 legiões, ele mandaria, mas vou vou seguir aqui que eu sei o propósito, eu tô entregando a minha vida, né, então como Jesus falasse assim: "Ó, eu sei o que eu tô fazendo aqui", né, então não esfregou na cara de ninguém. Imagina, irmão, se alguém podia esfregar na cara de alguém quem ele era Jesus. Você imagina o nível de dor e sofrimento que Jesus estava passando ali na cruz, e ainda as pessoas, a Bíblia fala que as pessoas que passavam ali aos pés da cruz ainda zombavam dele. Já pensou? Zombar, né? E ele ali, ele tinha o poder para descer daquela cruz e fulminar todo mundo, e não fez. Então, quando eu falo de triunfalismo, eu falo nesse sentido, né? De que Deus ele nos capacita não para esfregar na cara dos outros, da concorrência, o quanto nós somos de Deus. Não, irmãos, é simplesmente para que nós possamos ser referência, para que a gente possa. O que que é referência, irmão? A referência, ela traz conforto, ela aponta um caminho. Hoje em dia a gente vive na era da tecnologia, embora a minha hoje não está
funcionando muito legal, né, eh, a internet falhou, você vê como a gente é dependente de tecnologia, né. Mas hoje em dia tem aqui, ó, você vai para qualquer lugar, você coloca no Waze, coloca no Google Maps, assim, e você vai, né. Mas antigamente, se você ia viajar para algum lugar, você tinha que ter ali os pontos de referência, né. Então era comum antigamente, quando eu ia viajar para algum lugar que eu não conhecia, né, e eu conversava com o pastor Jaci, ou com outras pessoas que, né, o meu pai que manja muito do trânsito de São Paulo, e aí eu perguntava: "Ó, vou para tal lugar, o que que eu faço?" Aí eles falavam: "Ó, você vai até tal ponto, aí você vai ver não sei o quê, aí você vira à direita, aí não sei o que lá". E aí você ia anotando os pontos de referência, e que o ponto de referência fazia? Ele te levava até o local? Não, mas ele te trazia um conforto, no sentido de que: "Puxa, ó, tô no caminho certo, o caminho é por aqui". Então, quando fala de Deus nos capacitar, é nesse sentido, de se tornar referencial, né, então vencer sim, mas como referencial para que os outros também alcancem o caminho, para que os outros também reconheçam Cristo, porque o segredo do nosso sucesso é quem? É Cristo, não somos nós. Amém? Então, ser o referencial é nesse sentido, então, ser capacitado é nesse sentido. E a salvação é o maior sinal da graça. Aqui nenhuma dúvida, irmão, certo? Né, então qual que é o maior sinal da graça? É a salvação. E aí volta a falar, a gente tem uma ideia de piedade, a gente tem uma ideia de sinais, a gente tem uma ideia de evidência, né, puxa, fulano, certeza que vai morar no céu, uma pessoa muito boa, uma pessoa, assim, amorosa, uma pessoa piedosa, então mas cada um sabe de. Então, a questão do ponto de partida, que é a salvação, é o ponto de partida no quesito, irmãos, servir a Deus, né, se colocar à disposição do reino, fazer a obra de Deus, se tornar testemunha de Jesus, iniciar o nosso ministério. Então, nesse sentido, a salvação é ponto de partida, porque a graça, ela sempre esteve atuando na nossa vida. E a graça nos encontrou onde estávamos, porque se fosse necessário, irmão, a gente fazer qualquer movimento de encontro a Deus, nós não po amém? Então a graça que teve que vir ao nosso então, a graça que capacita, salvação como ponto de partida, e a graça que encontra. E irmãos, isso não vai mudar. O essencial, que é o ponto de partida, a salvação, amém. Ela se faz presente fora. Outro dia eu vi uma ministração do Zé Bruno, né, o vocalista ali da banda Resgate. E ele falava algo, irmão, algo que eu modéstia à parte, eu já tinha comentado algumas vezes, e ele tocou nesse ponto que eu concordo, assim, e ele falava: "Embora um dia nós tenhamos aceitado a Cri ou aberto o nosso coração para Jesus entrar, todos os dias é dia de aceitar Jesus". Aí para alguns vai soar isso uma blasfêmia, mas isso é algo óbvio, não é blasfêmia nenhuma. Existe um momento, assim, crucial em que nós abrimos o coração para Cristo, mas todos os dias nós mantemos essa porta aberta, não tem mais volta. Então todos os dias nós novamente falamos: "Minha vida te pertence, tu és o Senhor, tu és o Senhor". E a gente vai passar todo o resto da nossa vida falando isso e declarando, como diz em Romanos, né, a gente crê com o coração e confessa com a boca e somos salvos. Amém? Então, é a dinâmica da graça de Deus alcançando, né, a graça que sempre atuou, a graça que nos capacita, ponto de partida da salvação, e a graça de Deus que ela continua nos encontrando. É mais ou menos, não é a mesma coisa, irmão, mas é similar àquilo que diz lá em Deuteronômio, que eu gosto de frisar, que a bênção de Deus nos alcança, né. Então, se ela vem até nós, ela vem de encontro, então a graça de Deus é algo que nos encontra, né. Então aqui, pela graça de Deus.
eu estou aqui gravando essa aula. Graça de Deus, é a graça de Deus me alcançando hoje à noite, nesse exato, né, e eu quero crer que nessa noite, que amanhã, durante o dia, a graça de Deus vai me alcançar nas diversas situações que eu vou enfrentar. Amém? Crê nisso, irmão? Fala amém. É a graça que nos sustenta, nos fortalece nas lutas, nos protege de perigos visíveis e invisíveis, está nos detalhes cotidianos. Então tem esse aspecto da graça que sustenta. Então a graça não simplesmente é algo assim transitório, também nos sustenta. De maneira, irmãos, que pelo aspecto da graça de Deus, nós, enquanto servos do Senhor, precisamos aprender a descansar em Deus. Não, como diz lá em Filipenses 4, a partir do versículo 6, 7, 8, 9, eh, não se preocupando por coisa alguma, antes apresentando a Deus com súplicas, orações, aquilo que a gente necessita, e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar nossa mente e o nosso coração. Então, a graça de Deus ela nos sustenta de maneira que eu não preciso andar ansioso por coisa alguma. Amém? Coisa alguma. A gente tem que isso é algo que a gente precisa aprender, porque o futuro pode ser difícil, mas defina difícil, existem graus de dificuldade. A gente sabe que a vida não é um mar de rosa, então a gente sabe que as dificuldades estão aí, à frente. E elas vão aparecer, elas vão se apresentar. Mas a graça que sustenta é aquela que garante que no momento oportuno eu vou ter a força necessária para atravessar. Aquilo que não está no meu controle está nas mãos de Deus, então eu fico tranquilo, né? A gente não cuida de todas as situações, e isso a gente também tranquiliza que é um Deus que está atuando através da sua graça em todos os aspectos da nossa vida. Então, a graça é esse algo de Deus que nos permite permanecer de pé. E eu não vou falar simplesmente otimistas, mas esperançosos. A esperança do Cristo que retorna e do verbo esperançar, de que as coisas, apesar de que parece que vão piorar, mesmo assim eu vou esperançar de que as coisas elas podem melhorar. Amém? Então, sem perder de vista o esperançar também. E por último, irmãos, para a gente encerrar nossa aula de hoje, o poder que nos transforma e nos usa. Então tem um propósito, irmão. Então, eh, a graça é esse poder que nos transforma e nos faz instrumento de amor, né? Nos coloca de pé para que, volto a falar, nós sejamos esse referencial de Deus na vida de outras pessoas. Então tem um propósito, né? A graça nos educa para uma vida santa e a graça nos capacita a servir. Então, é somente a atuação de Deus nas nossas vidas que, literalmente, essa palavra está muito bem colocada, né? Que nos educa e nos ensina. A graça de Deus é pedagógica, né? Ela tem esse sentido de nos ensinar a viver. Amém? De maneira que, né, aquela pessoa que nasce de novo, por, por óbvio, irmão, aquele que nasce, ele existe ali um algo novo de mas por ser algo tão novo, ele também muitas situações ele vai reaprender a lidar, né. Paulo ele fala: "Aquele que rouba, mais, aquele que fala mentira, que não minta mais, aquele que é isso, seja mais", e assim por diante, né. Então existe, assim, uma transformação que repercute na eternidade,
quando Jesus ele escreve o nosso nome da vida, mas essa graça de Deus ela continua nos educando. Aquilo que a lei no Antigo Testamento, ela tinha o papel de pedagogo, ele tinha o papel de tutor, né, porque a lei no Antigo Testamento procurava revelar o pecado que estava no ser humano. Então, debaixo ali da tutoria da lei, as pessoas elas procuravam de alguma forma cumprir os mandamentos de Deus. Mas aí vem algo que é muito superior, que é essa graça de Deus, que já atuava na época, mas através de Jesus é a expressão máxima, que ela nos educa, né, ela vai nos mostrando o caminho. Quantas vezes que a gente às vezes dá uma nota fora e a gente sente aquela tristeza, a gente sabe que é o Espírito Santo, nos mostrando, né: "Ah, não, não é por aí, faz isso não", sabe. Ah, todo mundo xinga no trânsito e tem um pessoal aí muito barbeiro, um pessoal muito assim no trânsito que eu vou te contar. "Não, mas tem paciência, os outros xingam, não você faz diferente, porque o dia que você xingar, você vai sentir uma tristeza, porque não é por aí". Então a graça que vai nos educando e essa graça que nos ensina a servir, sabe, irmão? Servir é algo que pode ser aprendido, né, não é algo assim, simplesmente vocacional. Tem muita coisa, irmão, e é um debate longo esse que eu não pretendo nem iniciar nessa noite, mas existe um debate que é a questão dos dons. Até que ponto existe um dom de Deus, ou um dom dado por Deus, e até que ponto que é o esforço, que é a pessoa se esforçando para desenvolver certos talentos. Eu creio que uma coisa não anula a outra, né. Então, tem pessoas que têm mais facilidade para certas coisas e tem outros que pelo esforço, eles se tornam hábeis em certas coisas, né. Então, existe uma vocação e a questão do dom sim, mas a gente pode cada dia se aperfeiçoar, né, através da disciplina, através, né, desse tutor ou desse professor ou professora que se for ver lá no livro de Eclesiastes e Provérbios, Salomão vai falar da sabedoria, que a sabedoria é esse grande professor, mas hoje a gente está falando de graça, então a graça é essa que traz sabedoria para nós, amém? E ela nos educa para que a gente possa também servir uns aos outros, amém? Então é isso, queridos. Deus abençoe cada um, né? Essa é a nossa 14ª lição já. Semana que vem vamos estar juntos, se Deus quiser, com a internet aqui funcionando. Aí você fala assim: "Mas pastor, te vendo aqui pela internet". Não, mas ah, tá gravado essa semana, né, não foi ao vivo aqui, por isso que também tá mais rapidinho a nossa aula. Volto a falar quem pegou agora, né, eu tive um problema aqui que faz mais de 1 hora que eu agora mais, né, 1 hora e meia praticamente que caiu aqui, eu não consigo resolver, então já não dava mais para esperar, então já tô deixando essa aula gravadinha, beleza? Irmãos, fazer uma oração, pedir que essa graça de ela continue, né, transformando as nossas vidas, que ela continue nos educando. Irmãos, coisa bonita, né? Que a graça de Deus continue me educando naquilo que eu preciso aprender, porque graças a Deus eu estou longe de ser homem perfeito. Então, com isso, eu creio que muita coisa ainda Deus tem para fazer na minha vida e através de mim, e através de você, através de nós. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por esta noite. Que cada um possa, em tempo oportuno, participar, ver essa aula e ser revestido no teu poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Ó, fica com Deus e tenha uma ótima semana. Semana que vem, ó, terça-feira, 7h30. Vai estar junto aqui, se Deus quiser. Deus abençoe.